é tremendamente interessante a igreja de Pérgamo. E nós faremos bem, os que puderem e os que desejarem, segurar nas mãos a sua Bíblia, no capítulo 2 do livro de Apocalipse, para juntos contemplarmos esta pequena e grande carta. E eu quero hoje dar mais tempo ao galardão do que realmente à repreensão. Eu creio, irmãos, que possivelmente temos aqui uma das mais difíceis mensagens da Bíblia, e eu vou pedir que nós de pé fiquemos para esta leitura, e vou pedir que as vozes masculinas leiam os versos pares, e convido o pastor Enéas a ficar aqui ao microfone, já que a versão dele é mais de acordo com a da maioria, e as vozes femininas lerão os versos ímpares. Nós iremos dos versos 12 até o verso 17, pastor Enéas. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, induzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu apoio. Arrepende-te, pois, ou senão virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer de maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Sentem, meus queridos irmãos. Eu quero dar apenas a título de uma introdução, e eu tenho em mente também aqueles milhares que acompanham pelo rádio estas mensagens. Eu quero dar a título de introdução alguma informação sobre esta cidade de Pérgamo, que hoje chama-se Bergamã, e está naquela parte da Turquia onde estão as outras velhas cidades contempladas neste texto do Apocalipse. Esta era uma cidade numa altura mais ou menos de 500 metros, talvez nem tanto, mas que estava a uma pequena distância do porto do Mar Egeu. Era uma cidade cujo nome, Pérgamo, já representa a riqueza daquele país. Era a terra do pergaminho. E o pergaminho foi uma das grandes descobertas na arte da escrita, porque o pergaminho se tornou numa garantia para as produções literárias com durabilidade maior. Era uma cidade com a maior biblioteca do tempo e de muitos tempos e de muitos anos, situada nesta pequena cidade de Pérgamo, uma biblioteca que para nós hoje seria ridículo dizer que era grande, mas tinha 200.000 volumes. E grande parte desses volumes tinha vindo da outra famosa biblioteca de Alexandria. Pérgamo era possivelmente a mais pagã romana das 7.
ainda que tivesse uma grande influência do elemento grego, porque é muito próxima da Grécia. Mas havia um tipo de aliança de Pérgamo com as forças de Roma, e a influência pagã romana era muito grande nesta cidade de Pérgamo. Os médicos gostarão de saber que o maior templo de Pérgamo, o maior patrono de Pérgamo era o grande e famoso médico da mitologia, Esculápio. E o impressionante é que no grande templo de Esculápio havia um grande número de serpentes. Eram serpentes não venenosas, mas enchiam aquela praça. E o templo de Esculápio trazia romarias e multidões e mais multidões para adorarem ali na cidade de Pérgamo. Havia outros templos, mas este era realmente o mais imponente de todos, o templo de Esculápio. Agora, vamos observar ligeiramente o que este tipo de culto, que este tipo de adoração trazia à cidade. Vejam aqui que o apóstolo, nesta visão de Pátimos, ele diz assim: conheço o lugar em que habitas, porque aí está o trono de Satanás. E não precisamos exercer uma grande imaginação para entendermos que Satanás é simbolizado no Gênesis como a serpente. E aí, neste templo de Esculápio, estavam centenas e milhares de serpentes ali, que enchiam, que povoavam aquele espaço, que atraíam pessoas, como eu disse, de todas as paragens, de todos os lugares, para esse centro de idolatria. Jesus está dizendo: eu sei que estás no meio do trono de Satanás. Uma referência clara ao templo de Esculápio. E vejam, em segundo lugar, esta menção, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Nós vimos na menção à carta a Esmirna a morte de Policarpo, que serviu a Deus 86 anos e foi martirizado. Aqui, este Antipas teve uma morte talvez ainda mais horrorosa do que a de Policarpo, porque fizeram um touro de metal, um grande touro de metal, e encheram de lenha embaixo e colocaram o Antipas dentro, por ordem do imperador Domício. E então, o Antipas ficou ali dentro, com as chamas queimando, com aquele metal rebrilhando. E dizem os que historiam o fato que ele tomou uma atitude de quem adorava e de quem louvava. Comove ler os relatos, os comentários sobre este Antipas. Irmãos, como eu fico pensando que esta religião de nosso Senhor Jesus Cristo não tem apenas um Estevão, mártir do cristianismo, mas tem centenas de milhares de pessoas que amam a Jesus mais do que as suas vidas. Aqui está um exemplo de um homem colocado dentro de um verdadeiro forno, com a lenha, com as chamas, com o aquecimento do metal, e este homem numa atitude que adora, de quem louva a Deus no meio das tormentas, no meio das tribulações, não maldiz, não diz um palavrão, não reclama, adora, até que ele se torna
em cinza numa praça pública, numa velha cidade dos dias dos apóstolos. Vejam os irmãos que a observação de Jesus é realmente maravilhosa. Eu conheço que habitas no meio adverso, eu conheço que habitas no meio idolátrico, eu conheço que habitas no meio dos que cultuam a Satanás, eu conheço que estás realmente sofrendo por tuas convicções, mas eu quero que tu saibas, ó igreja, que eu conheço as tuas obras e eu estou tendo diante de mim aquela testemunha fiel, aquele homem que foi morto aí entre vós, neste lugar onde está a maior perseguição, onde está uma verdadeira sinagoga de Satanás, onde estão as maiores forças contrárias ao meu reino. Eu sei que tu resististe a isto, tu marcaste o teu heroísmo, tu combateste, tu venceste, tu viste um dos membros mais ilustres da tua congregação morrer de uma maneira atrás, que tu resististe, tu não negaste a fé, tu não voltastes atrás, tu és uma igreja quase perfeita. Mas de repente Jesus muda e diz: eu tenho duas coisas contra Balaão, triste lembrança, e os nicolaítas. Balaão, aquele que dizia uma coisa e fazia outra, e os nicolaítas que tentaram fantasiar o meu evangelho. No meio da grandeza, eu percebo duas forças contrárias. E eu quero agora chamar cada um a um arrependimento total e absoluto, sem demora, logo agora, senão a espada da minha boca vai destruir aqueles que persistirem em negar o meu nome e o testemunho da minha palavra. É impressionante, irmãos, que sempre Deus chama ao arrependimento. Foi a grande mensagem de hoje, irmão. Sempre Deus dá uma nova oportunidade, dá uma outra oportunidade, dá uma segunda chamada, uma terceira chamada. Mas eu quero que nós concentremos nesta parte que eu acho que é realmente uma das mais lindas de toda a Bíblia, que é o verso 17. Irmãos, eu não poderei dar metade do que está aqui, e lamento que não possa fazer. Vejam a beleza. Ao vencedor eu darei do maná escondido. Quanta beleza numa frase. Aqui está sendo feita uma referência à arca, aqui está sendo feita uma referência à caminhada no deserto, aqui está sendo feita uma referência àquele trabalho de Moisés com o povo, aqui está sendo feita uma referência ao milagre de Deus, que no meio da secura, no meio do deserto, no meio do desespero, no meio da pobreza, no meio do acabamento de tudo, ele provê pão, ele alimenta o povo, ele torna o povo forte, ele conduz o povo com força durante 40 anos de caminhada. Que mensagem extraordinária para os nossos dias, esta mensagem do poder de Deus de suprir necessidades, do poder de Deus de alcançar pessoas, de ajudar pessoas. Durante o nosso maravilhoso encontro do acampamento, quinta-feira, uma dileta irmã da nossa igreja disse que tinha tido uma experiência tremenda, porque ela encontrou-se com uma pessoa que fez isso e fez aquilo na igreja, que hoje está passando por enorme necessidade, e a pessoa disse que os filhos estão todos no mundo, nenhum está seguindo a Deus. E aquela irmã estava preocupada, como é que pode uma pessoa que segue a Deus, ter os filhos no mundo, ficar... E eu disse a ela apenas o seguinte: minha irmã, no capítulo 37 do livro de Salmos, há uma declaração que nós temos que crer. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo,
nem a sua descendência mendigar o pão. E quando nós virmos alguém que devia realmente estar na igreja e não está, nós não podemos julgar, mas alguma coisa tem que ter acontecido que fizesse com que isto acontecesse. Nós não podemos semear sem colher. Falei lá no grande encontro de Jardim América, nesses 2 dias, eu disse, anteontem, o problema de se investir no que é bom, no que vale a pena, no que nós estamos certos que é certo, e eu disse, invista, 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 e vai colher, e vai colher, e vai colher, e vai colher. Invista na causa de Deus, invista no trabalho de Deus, invista na obra de Deus, invista no serviço de Deus. Não te canses da igreja, não te canses de cantar, não te canses de orar, não te canses de servir, não te canses de visitar, não te canses de te consagrar, não te canses de orar, não te canses e vai colher. Faça negligência, suma da igreja, vira as costas, vai colher também. E vai colher mesmo, com os juros que Deus dá. Eu fiquei comovido com aquele relatório, mas eu dou graças a Deus que esse relatório ocorreu. É maravilhoso. Para mim, meus irmãos, esta carta me fez tanto bem. Eu fiquei encantado. Aquele que vencer, eu vou dar do maná escondido. Ele nunca terá necessidade, ele terá subsistência para sempre, ele tem a minha garantia, ele tem o meu amparo, ele tem a minha segurança. Eu darei do maná escondido para sempre. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus não cria filhos mendigos, mas supostos filhos de Deus se tornam mendigos pela negligência, por colocar a Deus no último degrau da escada. Não sabem subir onde Deus está, só sabem descer onde a carne atrai, onde Satanás puxa para baixo. E este é o drama do cristianismo. Irmãos, que coisa maravilhosa. Ao que vencer, eu darei do maná escondido. Irmãos, quanta coisa para dizer aqui. Alguns chamam atenção que é uma referência à arca, outros chamam atenção que é uma referência à ceia do Senhor, outros chamam atenção que é uma referência à justificação pela fé, outros chamam atenção que é a pessoa de Jesus como alimento, como pão da vida. Não importa. O que me importa é a garantia. Aquele que é fiel a Deus, aquele que investe no reino de Deus, aquele que se coloca no reino de Deus, aquele que trabalha para Jesus e não reclama, não cansa, vai receber a sua recompensa multiplicada. E como vai receber? Aquele que é fiel a Jesus terá para sempre a sua bênção. Mas vejam, os irmãos, este segundo adorno, uma pedrinha branca, que coisa extraordinária. Eu digo aos irmãos, eu fico muito comovido com essa vida. Uma pedrinha branca. Nesta pedrinha estará escrito um novo nome. Eu precisaria uma hora para essa pedrinha. Um novo nome. A pedrinha é branca, não é preta. Quando eles iam escolher um sacerdote novo, eles usavam 2 tipos de pedrinhas, uma preta e uma branca. E a branca marcava aprovação, a preta, rejeição. Alguém
Alguém chama atenção ao fato de que a maior dádiva que se podia dar assim, numa homenagem que comumente se dava lá em Pérgamo, era um pergaminho bonito, adornado, enfeitado. Mas o pergaminho que representava no tempo o mais consistente daqueles apetrechos que se ofereciam, não tem comparação com a duração de uma pedra. E Deus está dizendo para aquele que vencer, para aquele que crer, eu não vou dar sobras. Eu vou dar uma pedra especial, eu vou dar uma pedra branca, representando o seu livramento, representando a sua função sacerdotal como servo meu. Eu vou dar algo tremendamente precioso. E vou fazer mais. Vou escrever o seu novo nome nesta pedra. E nós aqui temos outro capítulo. Irmãos, no meu livro, O Judeu Chamado Abraão, tem aquele capítulo sobre a mudança do nome de Abrão para Abraão. E no inglês e nas língua do sânscrito é muito mais forte ainda, porque é interessante que a mudança do nome inclui um H, e este H é o H de Jeová, de Deus Jeová. Então ele chamava Abrão, e Deus muda o nome para Abraão. Ibra, ele muda para Abraham. Então este H é realmente a letra de Jeová. A mudança do nome, quando Abraão cumpriu a sua trajetória de fé, de obediência, de serviço a Deus, colocando Deus em primeiro lugar em todos os dias da sua vida, em todas as suas caminhadas, de ponto tal que ele colocava Deus em primeiro lugar, que ele não hesitou em oferecer o seu filho em sacrifício, porque Deus mandou. E Deus lhe muda o nome. E ele de Abraham passa para Abraham, de pai da altura, passa a ser pai de uma multidão. É interessante nós lermos quando Jesus encontra-se com Pedro, e Pedro decide aceitar Jesus, e Pedro decide seguir a Jesus. Ele diz: o seu nome é Simão, ouvinte, mas eu vou mudar o seu nome para Cefas, pedra, rocha. Agora Deus está dizendo: ao que vencer, eu vou mudar o seu nome. Ao que vencer, não é cada um que tem o nome arrolado no rolo da igreja, é ao que vencer. Este vai receber a pedrinha branca com o seu nome, o novo nome escrito. Este vai receber ao que vencer. Não ao que parar no meio do caminho, não ao que voltar atrás, não ao que negar, ao que vencer. Meus irmãos, eu creio que esta mensagem aqui é realmente extraordinária. E quando nós vamos lá para o Velho Testamento e lemos aquela questão sacerdotal do Urim e do Tumim, eu tenho um capítulo, um tópico sobre isso no meu livro Teologia Prática, a explicação desse Urim e Tumim, aquelas coisas que marcavam a veste sacerdotal. Tudo isso está relacionado nesse simbolismo desta pedra branca, que terá um novo nome, o nome que o salvo sabe que tem. O salvo sabe que é salvo. O salvo sabe que Deus está com ele. O salvo sabe que ele vai habitar com Deus. O salvo que é fiel, que caminha com Deus, que serve a Deus, não tem dúvida. E este maná escondido não lhe há de faltar. E esta pedrinha branca jamais perecerá. Mas eu queria, meus irmãos, que nós observássemos esta ênfase: ao que vencer. Não é qualquer um. Ao que vencer as insinuações dos nicolaítas, as insinuações dos que seguem a doutrina de Balaão, daqueles que seguem o culto da idolatria, daqueles que estão no meio e nunca estão com uma convicção firme, aqueles que estão sempre balançando e nunca fazendo realmente aquilo para o que foram chamados, foram convocados, foram escolhidos. A estes,
Eu darei do maná escondido, esta vida garantida, contínua, fortificada, alegre, feliz. A estes eu darei esse distintivo precioso, este nome novo, este privilégio de habitarem comigo para sempre. Irmãos, eu não sei se o irmão que está aqui realmente sabe que o seu nome está escrito no céu. Eu não sei se o seu nome já foi escrito, se o seu nome está lá, se o seu nome realmente está lhe dando esta garantia, esta segurança, ou se está ainda na terra de ninguém, sou e não sou, falo e não falo, canto e não canto, oro e não oro. Sou membro da igreja, mas a igreja está em último lugar na minha classificação. Eu tenho 1000 outros interesses. Como é importante pensarmos nesta declaração de Jesus. Eu sei as tuas obras. Eu estou me lembrando de Antipas, que deu a vida por mim, que morreu por mim, que foi um testemunho de fé. Eu estou crente que haverá outros que queiram seguir igual exemplo. Eu estou pronto a dar o maná escondido. Eu estou pronto a dar a pedra da garantia. O seu nome, escrito no céu, a vida eterna me garantida pelo meu sangue e pela minha mediação. Como eu gostaria, meus irmãos, de falar mais, mas o tempo agora não permite, mas como eu gostaria que nós guardássemos realmente conosco este desafio, o desafio de sermos achados fiéis. Como a igreja cantou bem aquele hino 403. Como cantou bem. Mas como nós precisamos cantar bem e praticá-lo bem. Como este grupo que foi ao hospital hoje precisa ser multiplicado por 10. Para que nós tenhamos os testemunhos multiplicados por 10. Testemunhos que tivemos hoje à noite. Vamos, meus irmãos, cantar esse hino 485. Eu quero que nós cantemos esse hino 485 pensando nesta realidade do nome escrito no céu. 485. Vamos todos cantar esse hino de todo o coração, meditando nas palavras, atendendo às palavras. Nós vamos, irmão Ademar, repetir essa primeira estrofe. Que beleza de mensagem. É uma pergunta, não é? Foi escrito por ti o meu nome no céu. Se no livro da vida foi escrito por ti. Um dos irmãos me disse hoje aqui, à noite, que teve uma experiência tão grande com Deus no culto da manhã hoje, que ele disse, eu estou desconfiado que eu me converti foi hoje. Eu digo, não, o irmão hoje se consagrou a Deus. Hoje o irmão deixou o Espírito Santo tomar conta do seu coração. Porque eu sei que o irmão já é crente, eu conheço o irmão. Infeliz daquele que para no caminho, que não pode ouvir de Jesus esta declaração, eu conheço, eu vou dar a você do maná escondido, eu vou lhe dar a pedrinha. E tantos ficam no meio do caminho que pena. Os irmãos ouviram hoje, eu fiquei impressionado com aquele negócio que a droga faz, do moço perder todos os dentes, o negócio de cocaína. Nunca tinha ouvido uma coisa assim. O camarada perder todos os dentes, ficar com, parece, 21 anos, né, que ele disse? 18. 18 anos. Já perdeu todos os dentes
com a droga da cocaína nos dentes, solta, os dentes caem, coisa terrível. Então estão brincando com isso. Estão na igreja, mas estão lá brincando com isso. Vamos cantar de novo, Diácono Edmar. Mais vibração ainda, essa primeira estrofe. 485, vamos ver a maravilha que vai ser. Gente com dúvida, esta última estrofe, eu não quero só gente porque é membro da igreja, não quero se o nome está escrito no livro da vida. Nós vamos cantar essa última. Aqueles que têm certeza que o nome está no livro da vida, põe a mão para cima, cante com a mão para cima. Eu quero ver quem é que tem certeza, e quem tem dúvida, nós vamos ter que discutir sua dúvida. Vamos nessa última estrofe. Aceitou Jesus, escreveu o nome do livro da vida. Vem aqui, sai de onde você está, vem cá. Se você hoje aceitou Jesus, se você hoje se entregou a Jesus, vem aqui e vamos orar com você. Pode sair do seu lugar, vem aqui dizendo: eu aceitei Jesus. Se não quiser vir sozinho, pede alguém para trazer aqui. Vamos de novo essa última estrofe. Vem aqui agora, enquanto cantamos essa última estrofe. Posso ficar. Porque a grande maioria, a quase totalidade dos que estão nesse santuário já tem certeza que o nome não está escrito no livro da vida. Amém. Senhor, que cada um seja fiel mais do que nunca e que a sua prioridade seja Jesus Cristo. Amém. Eu te peço por esses que não levantaram a mão, estão em dúvida, tem misericórdia deles, alguns com o nome no rol da igreja, mas dá-lhes nesta noite a bênção de fazerem este encontro contigo num ato de fé. Obrigado, Deus, pelo testemunho da igreja de Pérgamo, por aquele mártir que deu a sua vida queimado
mas louvando-te no meio da fogueira. Dá-nos a graça de dar a prioridade à tua igreja, ao teu trabalho, que nada mais interfira, porque eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Tome assento, amados. A irmã diaconisa Dona Juracildo quer dizer algumas palavras. Você está aceitando Jesus? Venha cá. Você venha cá, meu filho. Como é seu nome? Com quem você veio? Ah, é amiga de Raquel. Que lindo, Gisele. Que alegria, minha filha. Deus abençoe você. Você é vizinha de Raquel? Que bom, então encontrou o seu novo lar, né? Nós vamos orar com ela e eu quero pedir uma companheirazinha dela. Vem cá, Irana, você vai orar com ela. Vem cá. A Irana vai orar com você. E nós queremos que você sinta aqui um lar e uma família. O seminarista de Arci vai lhe dar um Novo Testamento daqui a pouco. Irana, vem orar com a gente. Vem aqui no microfone. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez, Senhor, estamos na tua casa. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de sermos teu filho, Senhor. Obrigado agora, Senhor, de maneira especial pela vida da Gisele. Que tu possas tomá-la em seus braços, Senhor, e abençoá-la. Que ela possa ter a certeza, Senhor, que tu vais estar com ela todos os momentos, Senhor. Ser com seus familiares e que ela possa, Senhor, nunca vacilar, na certeza que tu salvas, Senhor, e tu és o único Pai, o único Deus. Te agradecemos por este culto, em nome e por amor de Jesus. Amém.